Zé Dirceu, esse mesmo braço direito do Lula na era PT, escreveu um artigo que deixa muito claro quais são as intenções da esquerda. E, paralelo a isso, a gente teve um encontrinho em Brasília muito interessante entre Rodrigo Maia e Calil. E vamos falar também sobre um jantarzinho para compor ali as alianças para a eleição do Congresso na casa da ministra Carmen Brucha. Tem bastante assunto importante. Vamos falar sobre a eleição no Congresso e sobre o avanço que a esquerda pretende fazer em 2021. Então já me ajuda curtindo, comentando e compartilhando bastante esse vídeo, que é para essa informação alcançar mais pessoas. E vamos começar com o artigo que o Zé Dirceu escreveu para o site Poder 360. Presta atenção. Tá aí na telinha para vocês. Não podemos esperar até as eleições de 2022, diz Zé Dirceu. Lá se foi 2020 e nada mudou. Ao contrário, tudo se agravou. Os desafios do Brasil e do nosso povo ficaram ainda maiores. Tragicamente, não temos nenhum plano de imunização e nem como enfrentar o agravamento da fraudemia. Aquela conversinha mole para pegar o pessoal que passa o dia inteiro consumindo conteúdo da extrema imprensa. Nunca houve um governo, olha isso que ele diz aqui, criminoso, irresponsável como o atual, na realidade, um governo militar autoritário de extrema-direita, obscurantista e fundamentalista. Parece ou não parece os blogueiros da extrema imprensa? É a mesma adjetivação. Um governo corrupto, você, olha, o Zé Dirceu condenado falando que o governo Bolsonaro é corrupto. Cara de pau é pouco, né? Começando pela família do presidente e também corruptor ao capturar as instituições como Polícia Federal, Receita Federal, COAF, Ministério Público e colocá-las a serviço da impunidade para benefício do presidente, sua família e grupos diáulicos dos policiais e militares agora acima da lei. Então, nessa parte aqui parece que rolou a mesma energia do ministro Moro Iscariotes, porque afinal de contas a história da Polícia Federal já está mais do que resolvida, foi divulgado o vídeo aquele da reunião, não houve nenhuma interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, a não ser nomear o comandante, que é uma atribuição do presidente. Eu não vou ler todo o artigo, porque eu quero que vocês prestem atenção nesse último trecho aqui. Vivemos à beira de um precipício. Nossa democracia, Estado Nacional e de bem-estar estão em risco de um colapso ou ruptura. E a gente precisa entender bem aqui, porque quando o Zé Dirceu fala em democracia e estado de bem-estar social, ele está falando sobre socialismo e social-democracia, que é justamente o regime que os brasileiros deram um basta e já disseram que não querem mais. Então, eles usam as palavras com esse sentido. É hora de dar um basta e encerrar o ano de 2020, derrotando de uma vez por todas, antes que seja tarde, a camarilha que assaltou o poder em Brasília. Então, o Bolsonaro eleito, todo aquele processo, para eles, né, assaltou ali, tomou de assalto o poder. Não há mais dúvidas, Bolsonaro e seu bando, nós, né, seu bando, não podem e não devem continuar governando o Brasil. Isso é democracia para o Zé Dirceu. O presidente eleito pela maioria dos brasileiros não pode e não deve continuar governando, porque ele quer que a turminha da esquerda lulopetista volte ao poder. É preciso impedir a marcha acelerada do governo em direção a, essa palavra que eu não posso falar, né, nacional. Não podemos esperar por 2022 para derrotar esse desgoverno.
Nossa tarefa principal em 2021 é remover Bolsonaro do cargo de presidente de forma legal e constitucional e mobilizar o país para essa picadinha aí, um plano de emergência que evite uma catástrofe social já às nossas portas, com o aumento do desemprego, da pobreza, da inflação e o fim do auxílio emergencial. Ele só se faz de louco porque esse desemprego, esse aumento da pobreza foi gerado pelo pessoal da política do fique em casa. A economia a gente vê depois. Depois dá uma passadinha lá no Poder 360, se vocês puderem, leiam o artigo na íntegra, mas é interessante que ele fala assim, ó, tirar o Bolsonaro do poder de forma inconstitucional. Como seria isso? E aí nós vamos a um outro artigo bem interessante. Nós temos aqui Gleisi Hoffmann, a amante, a presidente nacional do PT, que disse estar negociando o apoio à candidatura do Baleia Rossi, e uma das cláusulas é o impeachment do Bolsonaro. É disso aqui que o Zé Dirceu tá falando, né? Conversa que aconteceu no dia 4. E lembrem-se de José Dirceu falando em 2018 que eles iriam tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição. Então a esquerda tá se movimentando, fazendo blocos e alianças em torno do nome de Baleia Rossi para tomar de novo o poder na Câmara dos Deputados, e eles conseguindo ser eleitos, eles terão maioria e conseguirão tocar o processo de impeachment. Essa é a intenção da esquerda. Todo mundo aqui tá careca de saber que o processo de impeachment é um processo político, e se tiver votos suficientes no Congresso para aprovação do impeachment, ele será aprovado. Então, eu não sei vocês aí se vão continuar, né? Tem gente que está fazendo nariz torto para o Arthur Lira, mas lembrem-se que do outro lado o que tem é Baleia Rossi fazendo essa articulação com o PT, Zé Dirceu dando essa declaração. Paralelo a isso, também está acontecendo uma movimentação para que o senador, o Pacheco, Rodrigo Pacheco, se torne o presidente do Senado. A eleição do Senado é um pouquinho mais complicada, a gente não tem ali um candidato, vamos dizer assim, que se declare, pelo menos, né, apoiador do governo, e a gente sabe que é no Senado que são julgados os impeachments dos ministros do STF. E olha só que loucura isso que está acontecendo na articulação da presidência do Senado. Se liga nesse jantarzinho aqui, onde a ministra Carmen Brucha foi a anfitriã da aliança entre Democrata e PSD. O acordo para que o PSD apoie Rodrigo Pacheco, do Democratas, à presidência do Senado, ocorreu num almoço na casa de Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, informa Lauro Jardim no Globo. Participaram da conversa Rodrigo Maia e Alexandre Calil, que deve receber apoio do DEM ao governo de Minas em 2022. Então, vamos analisar aqui o que está acontecendo. Uma ministra do STF fazendo reuniãozinha na sua casa, articulando a eleição da casa que vai julgar os ministros do STF. Aí não tem problema. O problema é a Ludmila Lins tomando sorvete no shopping, né? Ou postando um vídeo de Réveillon onde tem fogos de artifício. Aí o Conselho Nacional de Justiça é acionado, o seu Reinaldo Azevedo dá bote com bumbum. Agora Carmen Lúcia ajudando na articulação da presidência do Senado, não tem problema nenhum. E tem mais um artigo ainda. Esse encontro na casa da Carmen Lúcia, segundo o Lauro Jardim, né, que é o colunista do Globo, aconteceu no dia 29 de dezembro, tá? Na época não foi divulgado. Eu procurei na internet e não achei nenhuma informação. E ontem, dia 5, aconteceu esse outro encontro aqui. A informação vem lá do site O Tempo. Pacheco se reúne com Calil e Kassab por apoio do PSD na eleição do Senado. Acordo deve passar pela desistência do senador de concorrer ao governo de Minas em 2022. Lideranças do Democrata e do PSD se reúnem na casa do prefeito de Belo Horizonte, o seu Calil, né, na manhã desta terça-feira, que foi ontem.
O objetivo é discutir o apoio do partido do prefeito de Belo Horizonte à candidatura do mineiro Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Além de Calil e Pacheco, compareceram ao encontro o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, os senadores Antônio Anastasia, Carlos Viana e Otto Alencar. E aí fala que na saída também eles disseram que por videoconferência quem participou dessa reunião foi Davi Alcolumbre e o seu Rodrigo Maia. Então, o que está acontecendo no Senado é o seguinte: o PSD tem a segunda maior bancada do Senado, perto só para o MDB, então é um apoio considerável. Eles foram até Minas Gerais e a negociação que está acontecendo é que o Rodrigo Pacheco desista de concorrer ao governo de Minas Gerais em 2022 em troca desse apoio, para que talvez, supostamente, quem venha concorrer a essa vaga de governador em Minas Gerais seja o seu Calil. É uma bomba atrás da outra. A esquerda sabe muito bem da importância da eleição no Congresso. O Senado é algo que vai mudar a um prazo um pouquinho maior. Talvez na próxima eleição a gente consiga dar uma renovada. Mas se a gente conseguir emplacar um presidente da Câmara que realmente apoie as pautas que são importantes para o governo, pode ser, quem sabe, né, que o seu Arthur Lira de repente simpatize com um projeto de lei que tem lá, criminalizando, por exemplo, o ativismo judicial. E nesse caso, se esse projeto for aprovado, o impeachment dos ministros começaria na Câmara dos Deputados. Aí o jogo começa a ficar mais interessante. Será que é por isso que a Carmen Lúcia está articulando também? Então, pessoal, a gente tem que escolher aí, né, o que a gente vai fazer. A gente vai apoiar o Arthur Lira ou a gente vai jogar a favor da esquerda e para emplacar um Baleia Rossi, além do presidente do Senado. A gente está vendo aí qual é o tipo de aliança que ele está fazendo, não sabemos ainda quem vai vencer, não está definido qual é o candidato do MDB, mas pelo que eu estou vendo de informações, esse Rodrigo Pacheco vem forte e vem num acordo maroto com o STF. Então, para fechar esse vídeo, eu vou ler a resposta que o Carlos Bolsonaro deu a essa notícia postada pela Gazeta do Brasil sobre o Zé Dirceu querer tirar o Bolsonaro antes de 2022, o que faz todo sentido, né? Porque vamos supor que o candidato do Bolsonaro ganhe aí a presidência da Câmara e ele toque outro projeto muito importante, que é o voto impresso. Vai ficar bem difícil, muito difícil da esquerda levar a presidência em 2022 se a gente tiver uma votação transparente, um voto auditável, que é isso que a direita quer, não é a volta da cédula em papel, é apenas um comprovante físico caso dê algum problema na eleição, para a gente poder conferir. Então vamos deixar o vídeo com o tweet do Carlos Bolsonaro para vocês refletirem sobre essa resposta que ele deu. Então tá aí, a Gazeta do Brasil postou a notícia sobre o Zé Dirceu, né? O artigo originalmente foi publicado no Poder 360, mas repercutiu em várias mídias, e o Carlos Bolsonaro foi lá e respondeu isso aqui. E tem uma galera do lado de cá, entre aspas, que dá uma força para isso acontecer. Boa sorte sempre, Brasil. Conta para mim, aqui nos comentários, quem vocês acham que é essa tal galera do lado de cá, entre aspas, que está ajudando nos planinhos do Zé Dirceu, que em 2018 disse, né, que ia tomar o poder. Por hoje eu fico por aqui. Até a próxima.